é um filme racista, xenofóbico, com apropriação cultural e com bastante homossexualismo, e ainda assim é um dos filmes favoritos da nação brasileira. Mas hoje eu vou analisar esse filme e mostrar como ele é cheio de close errado e devia ser proibido no Brasil. Ah, talvez não proibido porque eu também gosto dele. E o filme já começa com um pouquinho de xenofobia, quando os dois agentes do FBI, Kevin e Marcos, estão se disfarçando de mexicanos. Mas eles não são qualquer mexicanos, eles são os mexicanos. Eles estão usando todos os estereótipos mexicanos possíveis, com sotaque bem forte, tocando músicas mexicanas, instrumentos mexicanos. É bem mexicano. Já falei que ele é mexicano? Ele é muito mexicano. Bom, e nessa vendinha, eles estão investigando um fornecedor de sorvete que tem por lá, que vende drogas através dos sorvetes. Então eles encobrem sorvetes nas drogas. Não, as drogas nos sorvetes. E aí, depois que eles dão voz de prisão, os vendedores de sorvete acham uma boa ideia fugir. E aí o Kevin e o Marcos vão atrás, começa a maior pancadaria dentro da vendinha. E aí o Kevin e o Marcos conseguem prender os vendedores de drogas, e aí eles vão ver as drogas que eles conseguiram, e na verdade era sorvete mesmo, não eram drogas, era só sorvete. Mas eu não entendi por que caralhos, se eles realmente eram vendedores de sorvete, eles começaram a correr, porra. Se você começar a correr, se você começar a fugir da polícia, é óbvio que a polícia vai atirar, ela vai atrás de você. E depois que eles prenderam o cara errado, entra o verdadeiro traficante. E aí começa um tiroteio, mas eles não conseguem prender ele consegue escapar. O chefe deles fica extremamente pistoludo da vida, porque além de eles terem feito uma bagunça, machucado civis que não tem nada a ver, eles ainda fizeram essa missão sem nenhuma autorização. Bom, no dia seguinte, o Kevin e o Marcos, para tentar se redimir, pede para entrar no próximo caso. Mesmo eles tendo feito a bagunça que eles fizeram, o chefe acaba aceitando. Bom, e ele aceita porque simplesmente ninguém quer pegar esse caso, gente. Ninguém aceita esse trabalho. E eu não sabia que dava pra negar trabalho. Se eu soubesse, minha vida tinha sido muito mais fácil, porque eu não tinha aceitado limpar aquele chão nojento de barata daquela loja imunda que eu trabalhei. Eu não desabafo aqui pra vocês. E nesse caso, eles vão precisar ser babá de duas garotas riquinhas e mimadas, que é a Tiffany Wilson e a Brittany Wilson. Inclusive, por elas serem tão mimadas e insuportáveis que ninguém quer pegar o caso delas. E além disso, o pai delas é um CEO milionário que recebeu uma carta de ameaça dizendo que iriam sequestrar as filhas dele. É tipo você querer roubar a porra de um banco e aí você mandar um cara armado ir lá, atirar em tudo e falar assim, ó, amanhã eu vou vir roubar esse banco todo e ele vai embora. Aí a gente vai fazer, os caras vão aumentar toda a segurança, tudo, você vai conseguir roubar a porra do banco. Gente, não faz sentido. Não faz sentido, tá? Não faz sentido nenhum. Bom, e aí o Kevin e o Marcos vão buscar as irmãs e enquanto eles estão no aeroporto esperando elas chegarem, eles vão dando uma lida no caso. E o grande suspeito que eles têm no momento é o Ted Burton, que era sócio do pai das meninas e que ele tinha sido preso e perdeu toda a fortuna que ele tinha. Mas quando ele saiu da prisão, ele simplesmente desapareceu, evaporou. Bom, e a única coisa que os agentes Kevin e Marcos têm que fazer é pegar as irmãs Wilson e levar até o hotel, onde vai ter vários FBIs pra ficarem de olho nelas. E, gente, elas são muito insuportáveis. Assim que os dois agentes chegam nelas, elas já são racistas, achando que eles estão pedindo dinheiro pra elas. O que não faz sentido nenhum. Além de insuportáveis, elas são burras. Porque os caras tão de terno, tão bem trajados, não faz sentido nenhum eles estarem pedindo dinheiro. E eu acho que pista de avião não é um lugar muito comum para moradores de rua e pedir esmola. O Marcos e o Kevin pegam as malas delas, só que o Marcos precisa ir no porta-malas, porque o Baby, que é o cachorrinho que elas têm, só senta no banco da frente. O que é mais um sinal de racismo, gente, porque tem 3 lugares atrás, ele poderia sentar do lado delas, mas ele não pode por quê? Tá aí o preconceito. Bom, depois dessa humilhação, elas pedem pra abrir a janela do carro e o Baby acaba pulando da janela do carro e o Kevin tem que segurar a coleira do cachorro e o volante. E ele acaba batendo a porra do carro. Que porra de agente do FBI é esse que não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo? Ele nunca teve que dirigir e atirar ao mesmo tempo? E elas acabam fazendo piquititicos minúsculos, microscópicos ferimentos no rosto, que seria facilmente coberto com uma base, com um corretivo, mas elas agem como se o rosto delas estivesse
deformado, destruído, assim, não tivesse como resolver. Bom, e aí elas acabam reclamando, falando que elas não vão pro hotel, já que naquele hotel ia ter uma festa muito importante, que ia aparecer várias pessoas e tal, e elas não queriam aparecer daquele jeito. Então eles vão para um outro hotel. Nesse hotel elas falam que vão fazer uma reclamação pro chefe deles por eles terem destruído a cara delas. Mas o Kevin, obviamente, entra em choque, porque ia ser mais uma merda que ele tinha feito. Então o Kevin implora pra elas não saírem no quarto, porque senão todo mundo vai ver aquela cara destruída que elas estão. E aí elas surtam, ai meu Deus, é verdade. E elas não saem do quarto. E ao invés do Kevin ligar pro chefe deles e falar que as meninas não estão querendo ir, ele liga e fala que elas já estão chegando, só que eles vão atrasar só um pouquinho. E aí ele chama a equipe que faz os disfarces dele pra ir lá e eles se transformarem nas irmãs Wilson. E fica completamente diferente. Dá pra ver que é um negão de 1,95 se vestindo de mulher, cara. Enfim, eles chegam no hotel fingindo serem as irmãs Wilson e ninguém repara, gente. Os próprios colegas de trabalho deles recebem eles e ninguém vê. Ninguém vê que é o negão que vocês vê todo dia, porra. E agora, já dentro do hotel, eles acabam vendo 3 amigas das irmãs Wilson. A Karen, a Lisa e a Tori. E nem as amigas delas notaram a diferença. Na verdade, uma das amigas até repara que as irmãs Wilson estão um pouquinho grande. E aí os agentes respondem que eles fizeram uma cirurgia de joelho, por isso que eles estão tão grandes assim. Mas que porra de cirurgia é essa que vem com pica junto? E as amigas levam os agentes até uma festa que tá tendo lá no hotel. E aí já começa uma briga entre a Heather e a Megan Vandergeld, que são 2 irmãs que odeiam as irmãs Wilson. E começa uma a ofender a outra com umas piadas de 5ª série. Tipo assim, nossa, sua mãe é tão burra, mas tão burra, que ela compra na Renner ao invés de comprar na Prada. A sua mãe faz compras na Saks? O quê? Mas em nenhum momento as irmãs Vandergelts falam que os agentes estão parecendo um peixe-bolha de tão esquisito que tá a cara deles. Enfim, em seguida, o Kevin esquece que ele tá vestido de mulher e tenta dar em cima de uma jornalista que tá lá. Só que aí ele lembra que ele é mulher e começa a tentar ser best dela. É igual aquelas amigas que passam 5 anos fingindo ser as suas melhores amigas, quase irmãs, onde você conta todas as suas intimidades pra ela, só que aí no seu aniversário de 2022 você descobre que na verdade ela engravidou do seu namorado. Então, do outro lado, o Marcos acaba chamando a atenção de um jogador de basquete chamado Latrell, que fica obcecado pela Tiffany. Bom, e depois disso, as branquelas e as amigas vão lá no shopping fazer compras. E aí acontece aquela cena icônica onde o Marcos está experimentando uma roupa, a mulher dele liga, e aí chega a vendedora da loja e começa um papo muito esquisito com a mulher dele ouvindo tudo do outro lado. Parece muito que ele tá traindo a mulher dele com outra pessoa. Empurra! Força! Vai! O que está fazendo lá, Marcos? Bom, saindo do shopping, o Kevin acaba tendo a bolsa dele roubada e aí ele tem que correr atrás do bandido porque o distintivo e a arma dele estão dentro da bolsa. E aí ele consegue pegar o bandido e pegar a bolsa dele de volta, porém os agentes que estavam observando acham aquilo lá muito suspeito. Como assim? Uma mulher empoderada pode lutar e pegar as suas bolsas? Não tô entendendo. Aí a gente já vê o machismo, ó, desde lá atrás. Bom, mais à noite no hotel tá acontecendo um leilão onde a Tiffany é leiloada e quem ganha é o Latrell. Ele dá $50 mil pra poder jantar uma noite com a Tiffany. Bom, no dia seguinte eles vão pra uma praia, o Kevin vai no vestuário e ele tira todo o disfarce dele pra se vestir de Latrell e poder dar em cima da Denise como homem agora. Sim, ele tem todo o trabalho de tirar o disfarce que demora horas pra ficar pronto, só por causa de xoxota. Bom, e ele sabendo que ela gosta de homens que têm dinheiro, ele finge que é o Latrell, que é um cara famoso, rico, enfim. E ele até paga 2 meninos pra pedir um autógrafo na frente da Denise, pra ela ver que ele realmente é famoso. Bom, e à noite, o Marcos e o Kevin estão se arrumando pros seus encontros. Então o Kevin tá se arrumando pra encontrar a Denise e o Marcos tá se arrumando pra encontrar o Latrell. E aí o Kevin pede pro Marcos avisar quando o encontro estiver acabando, porque ele vai usar o carro emprestado do Latrell e ir na casa do Latrell. Sim, gente, não faltava só usar a roupa do cara, ele também vai usar a casa e o carro. Bom, entrando na casa do Latrell com a Denise, tem um quadro do próprio Latrell seminu. E aí a Denise pergunta quem que é aquele cara. E aí o Kevin fala, não, ele é meu treinador, assim, que eu uso pra me inspirar e tal. O que eu achei muito gay. Como assim você tem um quadro de um homem seminu só pra se inspirar?
Bom, eles começam a conversar e a Denise acaba comentando que ela tá investigando o Ted Burton, vixe, não sei falar o nome dele, que é o suspeito de querer sequestrar as irmãs Wilson. E aí ela fala que, na verdade, ele não perdeu toda a fortuna dele, mas sim que ele escondeu num paraíso fiscal. Mas que quem tentou passar a perna no Ted foi o Ward Vandergeld, gente, não sei falar o nome dele também, que é o pai das irmãs Megan e Heather Vandergeld. Então, meio que não faz mais sentido o Ted querer sequestrar as irmãs se ele ainda tem toda a fortuna dele. E, enquanto isso, o Marcos tá, ó, se fodendo com o Latrell. E, gente, ele faz de tudo pro Latrell desencanar dele. Ele come igual um animal, ele rói as unhas do pé, ele arrota, ele começa a peidar. Só que o Latrell parece que só vai gostando mais ainda dele. E o Latrell começa a devolver os peidinhos dele também. Então começa uma grande sinfonia de peidos. Toma de volta, hein? Bom, e depois desses dois encontros, um deles bem duvidoso, todo mundo vai pra uma balada e um cara chamado Russ dá uma substância pro Latrell colocar na bebida da Tiffany e ela tomar, porque assim ela vai conseguir ficar bem soltinha com ele. Mas aí o Marcos, bem inteligente que ele vê que o drink tá batizado e aí ele troca com o Latrell. O Latrell toma o drink e ele fica muito loucão dançando na festa. Bom, e aí nisso começa uma batalha de dança entre as três amigas e as irmãs Vandergelts. Só que as três amigas perdem a batalha. E aí começa a cena icônica, que é quando as branquelas resolvem entrar na luta de danças lá e elas ganham das irmãs Vandergelts. A Karen começa a dar um PT lá na festa, ela tá passando muito mal e ela acaba soltando que as irmãs Vandergelts estão passando por necessidades financeiras e que o pai dela teve que emprestar dinheiro pros Vandergelts para eles não perderem a casa. E aí o Kevin já começa a desconfiar de que, na verdade, quem quer sequestrar as irmãs Wilson é o pai das Vandergelts. Essa mesma noite, os agentes Harper e Gomes entram no quarto das branquelas e descobrem que elas são impostoras e que, na verdade, o Kevin e o Marcos estão se passando pelas irmãs Wilson. E aí, na manhã seguinte, as verdadeiras irmãs Wilson descobrem que apareceram no jornal porque as falsas irmãs Wilson arrasaram na dança. E elas vão até o hotel para fazer uma reclamação que tem alguém se passando por elas. E aí os agentes Harper e Gomes pegam as verdadeiras irmãs Wilson, achando que é o Kevin e o Marcos, e leva pro chefe deles. E aí eles simplesmente deixam as irmãs Wilson nuas, achando que é o Kevin e o Marcos. Mas, gente, se fosse o Kevin e o Marcos, tava todo mundo vendo a rola deles. Não faz sentido eles mostrarem tirando a roupa. E aí, depois disso, o chefe deles demite todo mundo. O Kevin, o Marcos, o Harper, o Gomes, todo mundo. E aí, voltando pra casa, o Kevin recebe uma ligação de um agente do FBI falando que eles fizeram um teste na carta e que as digitais batem com o Sr. Vandergeldt e não com o Ted. Eu me pergunto como que caralhos o FBI deixa pra fazer o teste digital por último. Eles gastam um monte de dinheiro, montam toda uma operação e deixam pra fazer o bagulho de digital depois. Vai entender. Bom, e eles resolvem voltar pra trás pra terminar o que eles começaram. Então eles vão pra festa que tá tendo no hotel, vestido de Tiffany e Brittany novamente. E aí lá tá rolando um desfile e eles também são chamados pra desfilar. E enquanto eles estão desfilando, as verdadeiras irmãs Wilson também estão desfilando. E aí o desfile fica bem confuso porque fica 4 irmãs Wilson desfilando. Bom, e aí tem uma hora que as luzes apagam e começa uma apresentação de um dragão chinês pra ter como distração e poder sequestrar as irmãs Wilson. O Vandergeldt consegue pegar as duas irmãs Wilson verdadeiras, só que a Denise aparece fazendo uma reportagem ao vivo. Aí o Vandergeldt dá um tiro na Denise e o Kevin aparece pulando na frente dela e salvando ela. O que, mais uma vez, não faz sentido nenhum, eles nem se conhecem. Que seca é essa, meu irmão? Calma lá, calma lá. Você conheceu essa menina faz 2 dias. Aí o Vandergeldt tenta atirar no Marcos, mas o Latrell pula na frente levando um tiro pra salvar a vida do Marcos. E aí o Kevin consegue atirar no Vandergeldt e prender ele. E aí o Marcos resolve tirar a máscara dele pra mostrar pro Latrell que ele é um homem. E o Latrell só fica puto por ele ser negro. Se ele fosse branco, tudo bem. Como se é preto? Mas assim, é muita homossexualidade. É muita homossexualidade. Ninguém avisou que esta é uma festa branca?
Hã? Pelo menos estão quebrando tabus desde os anos 2000. Bom, e aí depois de todo esse sacrifício de várias pessoas, todo mundo conseguiu salvar as irmãs super legais Wilsons. Bom, é isso. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever e comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Já assistiu as Branquelas? Gosta, não gosta? Enfim, é isso. Até o nosso próximo vídeo.